Bom dia, eu sou a Annelise e o nosso grupo vai apresentar o tema de sintomas ansiosos em universitários residentes em internato confessional e sua relação com a adaptação institucional. Como sabemos, ingressar em uma instituição acadêmica, na universidade, exige muitas mudanças. Vão exigir mudanças na rotina da pessoa, nos convívios dela. Muitas vezes a pessoa vai ter que se afastar da família, ir para um outro estado, ir para uma outra cidade, para realizar a sua faculdade. Mas quando se trata de um ambiente, de um instituto confessional, pode ser tudo ainda muito mais intenso, porque a pessoa estará vivendo tudo dentro do mesmo ambiente. Ela vai viver ali, a sua rotina, o seu dia a dia, muito provavelmente terá que trabalhar por ali, fazer as suas relações sociais, interpessoais naquele mesmo ambiente, além de ser um ambiente religioso, então a pessoa vai ter que conviver com a religião e também suas atividades acadêmicas vão acontecer tudo, no mesmo ambiente. E a partir disso, nós resolvemos fazer essa pesquisa para entender como os sintomas ansiosos estarão relacionados com a adaptação da pessoa nesse internato confessional. Nós tivemos a primeira hipótese de que provavelmente quando a pessoa está melhor adaptada, os níveis de ansiedade dela serão mais baixos. A pesquisa foi quantitativa, transversal, descritiva e correlacional. Foram 32 alunos que participaram da nossa pesquisa. Não foi obrigatório, foi disponibilizado online para que eles pudessem responder um questionário através do Google Forms. E dentro disso tivemos 3 tipos de pesquisa. A primeira foi sociodemográfica, para a gente saber gênero, saber a idade da pessoa, há quanto tempo ela está residindo aqui, se esse é o primeiro semestre dela na faculdade. O segundo foi um questionário de adaptação, que foi criado por mim e pelas minhas colegas junto da inteligência artificial. E esse questionário de adaptação envolvia 10 questões. E essas questões eram sobre os relacionamentos da pessoa aqui dentro, sobre os sentimentos dela de privacidade, de pertencimento, de adaptação às regras e se a vida estava conflitando, a vida acadêmica com a vida, dentro e vivendo na instituição. Também tivemos o o inventário de ansiedade de Beck, o BEI, ele é composto por 21 itens e dentro desses 21 itens, eles eram avaliados sintomas ansiosos de 0 a 3, onde a pessoa marcava ali durante a última semana qual foi a intensidade de determinado sintoma ansioso para ela. O nosso questionário foi respondido por 32 pessoas, como mencionei anteriormente, sendo 75% do gênero feminino, também a maioria eram do primeiro semestre, da faculdade, e também estando no primeiro semestre vivendo em um instituto confessional. Oi, eu sou a Ana e eu vou falar um pouco sobre os resultados que nós obtivemos com os nossos testes. Bom, em relação à adaptação institucional, o score médio ele foi de 3,42 em uma escala de 1 a 5. Esse resultado ele sugere um nível geral de adaptação de moderado a satisfatório. Os itens com as melhores médias estão relacionados a relações interpessoais, privacidade, rotina geral e participação nas atividades que são promovidas dentro da instituição. Por outro lado, os menores scores, eles aparecem nos itens relacionados ao conflito entre a rotina do internato e a vida acadêmica. Esse equilíbrio entre os estudos e responsabilidades e adaptação das exigências acadêmicas e as exigências do internato também, Isso sugere que, embora muitos estudantes eles consigam se adaptar bem e em alguns aspectos do internato, a conciliação entre a rotina institucional, estudos, trabalho e vida pessoal, ela é uma dimensão mais sensível. Bom, em relação aos sintomas ansiosos, o score médio do BAI foi de 21,21 pontos e a variação entre 0 e 54. Na classificação dos níveis de ansiedade, 31,2% dos participantes apresentaram nível mínimo, 12,5% nível leve, 16,6% nível moderado e 40,6% nível grave.
Esses dados, eles não apresentam um diagnóstico clínico, mas eles indicam que uma parte muito grande das pessoas que a gente aplicou o teste tem sintomas ansiosos muito elevados. Bom, entre os sintomas com as maiores médias do BAI, destacaram-se incapacidade de relaxar, nervosismo, medo de que aconteça o pior, medo de perder o controle, palpitação e sensação de calor. Isso mostra que os sintomas eles aparecem tanto de uma forma emocional quanto de forma física. O principal resultado da pesquisa foi a correlação entre a adaptação institucional e os sintomas ansiosos, né? E a análise, ela indicou uma associação negativa, moderada e estatisticamente significativa. Pela correlação de Spearman, o resultado foi de RHO igual a menos 0,525, com o p-valor igual a 0,002. Pela correlação de Pearson, o resultado foi R igual a menos 0,520 e o p-valor também foi 0,02. Bom, isso significa que na nossa amostra, os estudantes com os maiores scores de adaptação institucional, eles tendem a apresentar menores sintomas ansiosos na escala do BAI. Porém, é importante destacar que esse resultado ele não permite afirmar que uma variável causa a outra. Elas só estiveram associadas. Gabriele Santos, né? E eu fiquei responsável pela conclusão do trabalho, né? Então, concluímos com esse trabalho, fazendo esse artigo, que os resultados de adaptação estão relacionados também com os níveis ansiosos dos estudantes. Isso mostra como que é a dinâmica do internato aqui com os estudantes, né? Quanto melhor a adaptação ao ambiente institucional, menores os níveis ansiosos dos estudantes. Né? Nessas respostas abertas dos estudantes, eles destacaram aspectos positivos, como amizade, apoio espiritual, rotina organizada, mas também eles destacaram os pontos negativos, como também os fatores de desafios, como saudade da família, sobrecarga de atividade, falta de privacidade, né? E a dificuldade de conciliar as demandas dos estudos e trabalho com as demandas do dia a dia também. Esses resultados mostraram que essa experiência no internato é complexa, porque pode ser vivenciada de forma diferente por cada participante, né, por cada estudante aqui dentro. Outra coisa também que achei interessante foi que, ao mesmo tempo que a instituição ela pode oferecer, né, esse suporte emocional, porque vemos que é uma demanda muito grande aqui dentro e às vezes eles não conseguem conciliar. Então é importante que a instituição ela tenha esse apoio para os estudantes. Apoio emocional, escuta psicológica, para que eles consigam se adaptar a essa rotina, mas também ter um apoio, uma escuta psicológica, para que eles possam conciliar essa parte emocional também. Com isso, né, os nossos estudos eles mostram que os estudantes mais adaptados ao internato tendem, né, a se apresentar ter menos sintomas ansiosos por conta de uma rotina que eles já conseguiram conciliar. E aí a gente traz a pauta de que a importância desse acolhimento com os estudantes, né, para que eles possam ter um acolhimento, ter uma rede de apoio e se organizarem melhor nessa parte de conciliar trabalhos e estudos, porque a gente vê que é uma demanda muito grande e que às vezes isso custa muito a saúde mental dos estudantes. Então esse foi a nossa pesquisa.